Desde que nascemos, fomos apresentados para a sociedade e aprendemos ou fomos induzidos a aceitar as suas normas, modelos e verdades. É por esse mesmo motivo que as chamadas teorias da conspiração são vistas muitas vezes com maus olhos. Até porque ninguém quer de fato acreditar que sempre viveu numa mentira. Uma realidade forjada e construída apenas para gerar uma certa manipulação. Mesmo assim, não é de hoje, e nem mesmo foram com as teorias da conspiração que o mundo passou a questionar essa realidade. A verdade é que a própria filosofia, por exemplo, que teve berço lá na Grécia do século VI a.C., já falava e questionava exatamente isso. O que vemos e vivemos é mesmo uma realidade ou estamos presos em uma espécie de caverna, vendo apenas sombras e acreditando que o mundo se resume a isso? Bom, a teoria da conspiração que eu trouxe para vocês hoje é muito conhecida e inclusive já foi muito requisitada aqui no canal. Mas afinal, o que é a nova ordem mundial? O que diz essa teoria? Nós somos mesmo manipulados por grupos secretos que querem comandar o mundo? Quais são as provas e evidências que existem quando o assunto é esse? E se for verdade? Bom, você não precisa conhecer o que essa teoria diz para pelo menos já ter uma ideia do que se trata. Mas eu vou ser o mais didático possível. O termo Nova Ordem Mundial começou a ser usado lá no finalzinho do século XX e início do século XXI, quando a Guerra Fria finalmente acabou. Nas aulas de geopolítica, por exemplo, você deve ter aprendido que enquanto a Guerra Fria rolava, o mundo estava dividido em dois polos. De um lado, tínhamos o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e do outro lado, o socialismo, representado pela extinta União Soviética. Foi depois da queda do famoso Muro de Berlim e a dissolução do que era a União Soviética que os estudiosos do cenário político começaram a especular que o mundo finalmente viveria em homogeneia. Supostamente nós estaríamos saindo de um mundo bipolarizado para viver em um mundo unimultipolarizado. Mas, como você deve imaginar, quando nós falamos da nova ordem mundial hoje em dia, na grande maioria dos casos, não estamos falando desse momento político em si, mas sim da famosa teoria da conspiração, que teve suas origens nesses acontecimentos políticos. Falando então da teoria, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe uma história oficial por trás dessa conspiração. O assunto já foi comentado e já foi adotado por tantos grupos diferentes, como grupos de extrema esquerda, extrema direita, cristãos fundamentalistas e grupos de conservadores e liberais, que no final das contas já existem várias variações e versões dessa mesma história. A base da teoria da conspiração da nova ordem mundial diz que existe um grupo secreto ou vários grupos, a depender da vertente, que está por trás dos maiores acontecimentos do nosso mundo hoje em dia. Esses grupos altamente elitizados teriam poder e controle sobre todas as nações e estariam tentando cada vez mais unir todo o mundo através da globalização, para que dessa forma eles, com exclusividade, pudessem controlar todo o globo através de um governo ditatorial. Eu sei que falando assim, tudo pode até soar um tanto quanto absurdo, mas pense comigo. Ninguém aqui é inocente o suficiente para acreditar que os governos e grupos políticos agem de maneira aleatória. Até porque é óbvio que existe um jogo de interesses por trás de cada ação que é tomada dentro desse contexto. E acredite, quem está por trás desses jogos de interesses não estão em busca do que é melhor para o povo. A única coisa que interessa aqui se chama poder. Mas agora você deve estar se perguntando:
quais são as evidências de que existe um grupo tentando unificar e controlar todo mundo? Bem, como eu disse aqui, uma série de acontecimentos políticos são atribuídos a essa conspiração. Por exemplo, em 1961, o até então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, assinou uma lei pública de número 87-297, que propunha o desarmamento do mundo, o dissolvimento das forças armadas de cada país e a aprovação de um único exército, o da ONU. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, por exemplo, é uma das mais acusadas de fazer parte desse sistema. Além dela, grupos como o Conselho de Relações Exteriores, a Comissão Trilateral, Instituto Real de Assuntos Internacionais, Clube de Roma, o Grupo Bilderberg, dentre outros, estariam controlando as ações de presidentes, primeiros ministros, redes de mídia, políticos e até mesmo os CEO das maiores empresas que existem atualmente. Pois bem, para quem acredita nessa teoria, esses grupos planejam desarmar a população mundial, destituir os exércitos de cada país e criar um exército e força armada única. Assim, quem é que poderia duelar contra eles? Para piorar ainda mais as coisas, outro objetivo desse grupo seria destituir todas as religiões, para que o mundo adotasse apenas uma ideologia religiosa. Afinal, nós bem sabemos do poder e influência que as religiões ainda têm sobre a maior parte da população. Usando de estratégias de manipulação, jogadas políticas e até mesmo do discurso de paz e união, o objetivo, por fim, seria apenas um: controlar tudo e todos que vivem nesse planeta chamado Terra. Agora, você se lembra que no começo desse vídeo eu disse que existiam vertentes diferentes dessa teoria? Pois é, como eu disse, vários grupos diferentes e com ideologia e crenças diferentes adotaram a ideia da conspiração de uma nova ordem mundial para si. Por isso, eu vou falar um pouquinho das mais famosas vertentes dessa teoria. A primeira delas, e que talvez você até já tenha imaginado, é a apocalíptica. Na Bíblia cristã, lá nos livros de Ezequiel, Daniel, no discurso do Monte das Oliveiras e, claro, no livro do Apocalipse, está escrito que no final dos tempos o mundo irá se unificar tendo um mesmo governo. E ainda diz mais: segundo essa crença, o mundo será governado pelo Anticristo. É por esse motivo que desde sempre, para os cristãos, qualquer conversa que envolva a globalização, a ascensão de um novo Papa ou líder mundial assusta. Afinal, literalmente está profetizado no livro deles que este é um sinal do fim dos tempos. Uma segunda vertente que acredita na teoria da nova ordem mundial é a que alega que os Illuminates estão por trás dessa tentativa de controle mundial. Nós já falamos sobre essa ordem aqui no canal, mas para quem ainda não sabe, os chamados Illuminates eram uma sociedade secreta que foi fundada na época do Iluminismo. O seu fundador, o professor universitário Adam Weishaupt, era alemão e acreditava que precisava criar um movimento liberal, onde os seus membros deveriam buscar o racionalismo. No final das contas, a sociedade secreta foi perseguida e teoricamente dissolvida. Eu disse teoricamente porque para muitos, como o físico escocês John Robinson, os Illuminates ainda teriam resistido e ainda existem, só que no anonimato. Quando falamos desse grupo, é impossível não nos lembrarmos dos maçons. Até porque muitos dos Illuminates procuravam recrutar maçons para se juntarem ao seu grupo. No final das contas, quando falamos de nova ordem mundial, existe uma vertente dessa teoria que acredita que os principais líderes e famílias importantes do mundo, como os Rothschild, Morgan, Warburg, Rockefeller e até mesmo a família Bush, têm os seus principais representantes pertencentes à ordem maçom e Illuminati. E, obviamente, como você deve ter imaginado, para quem crê nessa vertente, esse
clã de poderosos estaria movendo o mundo, ou pelo menos tentando, conforme os seus principais interesses. Outra vertente, a terceira que eu falo hoje, já não acredita em nada disso que eu falei até aqui. Para eles, nem Illuminatis, muito menos os maçons. Para esse terceiro grupo, quem estaria por trás desses poderosos que querem unificar e então comandar o mundo seriam ocultistas que fazem parte de grupos como a Cabala, Cavaleiros Templários, Rosa Cruz e Hermetismo. Toda essa ideia surgiu através de teóricos da conspiração da direita cristã e se popularizou após uma historiadora britânica chamada Nesta Webster falar abertamente sobre o assunto. Para ela, esses grupos ocultistas fazem parte de um grupo que, desde a época dos mistagogos e gnósticos, tentam controlar e dominar o mundo através das suas crenças esotéricas. O objetivo aqui seria unir o mundo em prol de uma única religião, levando as massas a adorar o que viria a ser o anticristo. E nesse sentido, essa vertente acaba se chocando com algumas ideias que vimos aqui e que têm fundamento na ideia apocalíptica. Por fim, a última vertente que eu vou falar aqui hoje é a que acredita que o mundo, de maneira programada, está sendo aos poucos controlado pelos judeus, que acreditam ser o povo escolhido de Deus. Essa concepção surgiu após a publicação de uma obra antissemita em 1903. O livro, escrito em russo, se chama Os Protocolos dos Sábios de Sião e, teoricamente, seria a ata de reuniões secretas de um grupo de judeus superpoderosos que estariam tentando dominar o mundo. No final das contas, a veracidade dessas informações nunca foram confirmadas. É muita teoria dentro dessa teoria, não é mesmo? Pois é, e eu te garanto que não acaba por aí. A ideia de uma nova ordem mundial sendo planejada por um grupo secreto é tão forte e intensa que existem muitas, mas muitas variações dessa ideia mesmo. Além de todos os exemplos que eu mencionei, existem ideias de que comunistas, ocultistas da nova era, um quarto Reich, os Estados Unidos e até mesmo alienígenas estariam por trás de tudo isso. Mas e para você aí de casa? Alguma dessas possibilidades mexe um pouco mais com você? Você acredita em alguma delas? E se for verdade? Até o próximo programa.